Glória a Deus, boa noite, igreja, tudo certo com vocês? Que bom estar aqui com vocês, mais uma terça-feira, mais um painel, e é muito bom estar aqui, conversando, dialogando um pouco mais sobre os ensinamentos de Cristo, ensinamento do Pai, sobre as nossas vidas. E hoje eu estou aqui com a Luciana, e a gente vai conversar um pouco, né, Lu? Vamos que bom, lá. Que bom ter você aqui nessa noite, Prazer, nessa terça-feira. Pessoal, e hoje o tema da mensagem é o seguinte, do nosso bate-papo: conhecendo o Espírito Santo, né? Que responsabilidade, né? Falar dele, que é tão especial para nós, né? Conhecendo o Espírito Santo. Muitas vezes a gente conversa tanto, fala tanto nos cultos, nas pregações, e hoje a gente separou esse painel para falar justamente sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, né, Lu? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E assim, hoje conhecendo o Espírito Santo através da palavra, né? Porque às vezes a gente conhecia o Espírito Santo só de ouvir falar. Exatamente. De experiências que tivemos, né? Mas conhecendo ele na palavra, ele tem uma missão tão linda, mano. Lindo, né? Tão linda, tão lindo. É tão lindo o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, sabe? A função dele é incrível, né? É extraordinária. É extraordinária. A gente muitas vezes fala do Pai, de Cristo, né? Uhum. Falamos sim do Espírito Santo. Os três são um. Então, são né? Ao mesmo tempo, cada um tem a sua particularidade. Sim. Né? Cada um tem a sua atividade. Isso mesmo. Né? Bem isso. Falou tudo. Cada um tem a sua atividade. A gente vai, então, nesta noite, falar um pouco sobre isso, né? Uhum. O que é o Espírito Santo em nossa vida? O que ele faz? Desmistificar um pouquinho ele, sabe? Isso aí. Porque o Espírito Santo, ele foi a religião mistifica ele, a religião rotula o Espírito Santo. Exato. De uma forma que ele não é. Bem, isso mesmo. Ele é simples, e assim como você falou, ele veio para cumprir um propósito. Exato. Ele veio para cumprir uma missão. Cristo veio, cumpriu a dele, o Pai fez a dele, né? Cada um fez a sua parte, né? Cada um fez a sua parte. Exatamente. Agora é o momento que ele está aqui conosco, de forma espiritual, né? Nós não o vemos, mas ele tem uma missão tão especial, tão tremenda, de impactar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas. Ele vai muito além do que aquilo que a gente já ouviu falar dele. Exato. Porque a palavra revela mesmo. Nós temos que seguir a palavra. Bem, isso mesmo. Por anos eu seguia o que os outros falavam, ou aquilo que eu via, ou eu me baseava por aquilo que eu sentia. Exatamente. Só que vai muito além. Isso. E por isso que eu vejo muito hoje em dia, a função e a atividade do Espírito Santo, porque sem ele, sem essa atividade em nós, a gente estaria perdido. Sim. Sem direção. Totalmente. Né? Porque pense você num lugar, um avião te solta num lugar, você cai de paraquedas numa ilha totalmente deserta. Certo. Você não conhece, você não está ali, você nunca viu aquele lugar. Uhum. Se você não tem um mapa, se você não estiver consigo um mapa, uma bússola ou qualquer coisa que te direcione, vai ficar difícil. Exatamente. Né? Você vai dar alguns passos, talvez vai voltar para trás. Isso, vai andar. Segurança. Isso, bem isso mesmo. E você vai e volta, aí dá mais 2, volta 4, e assim você fica rodando em círculos, sem destino e sem rumo. Exatamente. E o Espírito não. Ele veio com a missão de revelar Cristo. Exato. Só que ele só poderia vir se Cristo cumprisse a missão dele. Exatamente. Sem Cristo cumprir a missão dele, o Espírito não iria vir. Exato. Por isso que cada um teve o seu e tem o seu papel, e tem, a sua atividade. Exatamente. Todos têm o mesmo propósito, isso, que é um amor, que é um só. O incondicional pela humanidade. Todos têm uma visão única. Isso. Um amor extraordinário que transborda, mas cada um tem o seu papel. Exatamente. Cristo teve que morrer, ser o nosso sacrifício perfeito, nos livrar e cumprir toda a missão, que é eliminar o pecado,
E esses 3 dias que foi da morte até a ressurreição, aonde que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, justo, aí o Espírito Santo poderia vir. É uma coisa muito extraordinária. É por isso que até Jesus ele fala isso, né? Para os discípulos, quando ele sobe, né? Vocês vão estar com o meu Espírito. Exato. O Espírito vai estar no meio de vocês, agindo em meio de vocês. Eu preciso ir isso para que o Espírito, o Consolador, isso. o Ajudador venha. Exatamente. Ele não pode vir se eu não for. Isso. A palavra diz em João 16 que Cristo fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E não... Onde é que está aqui? Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Ele não vem para falar dele. Falará apenas o que ouvir. E ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quer dizer, a missão dele é revelar a Jesus, o que está por vir. Bem isso mesmo. Né? Então, de que valeria Cristo vir, ser o sacrifício perfeito, nos tornar sem pecados, justos diante de Deus, se não tivesse o Espírito Santo para nos relembrar todos os dias. Exatamente, aquela voz, né? Conquista, sabe? Exatamente. Essa verdade. Porque com a nossa rotina diária, a gente esquece. Exatamente. A gente acaba esquecendo quem a gente é em Deus, em Cristo. Verdade. A gente começa a olhar para as circunstâncias, para os problemas da nossa vida, e a gente limita, e a gente se acha tão imerecido. Uhum. Mas, na verdade, o Espírito Santo ele está todo dia, o dia todo inteiro, falando: filho, você é amado. Filho, você é perdoado. Exatamente. Hoje você é filho. Já foi pago um alto preço por você. Não fique triste. Tem um shalom sobre a sua vida. Exato. Por isso que é importante essa conexão, né, Lu? Nossa, se a gente essa não conexão se conectar, direto. Não dá. Você precisa dele para saber quem você é. Bem isso mesmo. Ele vai revelar o que Cristo conquistou para mim e para você. Exatamente. É ele que revela essa missão que Cristo cumpriu. É maravilhoso. É tremendo. E daí chega uma parte na palavra que fala assim, que quando Cristo ressuscitou, então quer dizer, ele morreu, ele se apresentou a Deus como um sacrifício perfeito, e Deus aceitou esse sacrifício que foi perfeito. Ele voltou, e sobre os discípulos que estavam entristecidos porque Cristo tinha morrido, ele soprou o Espírito Santo. Ele soprou o Espírito Santo. E isso, o que significa isso? Eu estava, sabe, essa passagem, ela mexe muito comigo. Porque também fala sobre... Eu, Luciana, lembro do Vale de Ossos Secos. Sim. Uhum. Né? E eu até busquei ela hoje, porque eu achei muito interessante quem a gente era antes de conhecer Jesus. É bem isso mesmo. mesmo. Nós não éramos ossos secos. É isso. Bem isso mesmo. Nós éramos sem vida, né? Sem vida. Apagados. Né? E Jesus vai lá e sopra o Espírito de vida. A vida que Ele conquistou para nós. Exatamente. Está aqui dentro. Por isso que nós somos vivos e a vida está sobre as nossas vidas em abundância. Em abundância. Exatamente, em abundância. E hoje Ele habita dentro de nós. E isso é extraordinário. Você ter o Espírito de Deus dentro de você é muito forte. É muito forte. E tu vê, né, Lu, que outrora a gente pensava que essa fonte sempre iria se esgotar, né? Porque né, na lei a gente aprendia muito isso, né? Na velha aliança, Sim. né?
que se você não buscar, se você, né, não se esforçar, se com o seu esforço, se com o seu jejum, se com as suas horas de oração, você não estiver ali, né, buscando, o Espírito não ia descer sobre a sua vida. Não. Né? Porque nós éramos limitados. Sim. Né? Os pecadores, né? Isso, porque assim, ó, a sua oração e o seu jejum, ele vai durar por tanto tempo, um prazo de validade. Depois, você tem que fazer tudo de novo. Não, porque já deu aquela quantidade. Já esgotou ali. Já deu, é. E hoje a gente aprende, né, que o poder do Espírito é ilimitado, é transbordante. Pra sempre. Transborda. Exato. Os rios de águas vivas, né? Exato. Os rios de águas vivas. É isso aí. Ele está ali. E quem tem acesso, porque ele flui. Quem tem acesso a esse rio de águas vivas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Dentro de nós. Bem, isso aí. É ele que traz à tona. Exatamente. E uma vez conectados, né? Ele está ali, o tempo todo ele habita em você. Né? Ele não apenas te visita, não. Né? Ele vai vir agora, vai sussurrar no seu ouvido, vai te dar a direção, agora, opa, não. Vou sair, depois eu volto. Não. Cara, ele está ali para sempre. É para sempre. A palavra diz que é para sempre. É eternizado, sabe? Sim. Eu vejo que as pessoas... Selado. É um selo que não existe revogação. Isso. Bem isso mesmo. Foi batido o martelo e não tem mais como. Há um selo, há um sangue, é um selo de sangue. Exatamente. Sabe, mano? E quando Jesus soprou esse espírito sobre os discípulos entenderam o quanto eles eram dependentes. Isso, verdade. O quanto eles diziam assim, meu Deus, mas nós andamos contigo, Senhor, e o Senhor ainda sopra o teu espírito sobre nós. Aí Cristo fala, Ele vai relembrar daquilo que eu fiz aqui na terra. Isso é maravilhoso. É Ele que vai recordar, é Ele que vai trazer à tona. É maravilhoso. E assim acontece com nós. Só que daí tu pensa a cena. Os discípulos estavam vazios, de repente eles conviviam com Jesus. Sim. Mas eles não entendiam todo o processo de Isso. Jesus, eles demoraram para entender isso. Exatamente. A graça foi recebida por Paulo, foi esclarecida. Vai dar o estalo, né? Através do Espírito Santo. Exato. Por isso Paulo. mesmo. E Paulo não convivia com Jesus. Interessante. Para ver como é que as coisas... Como é que é a atividade dele, né? Como é que é a ação. O espaço que a gente dá para ele também. Isso. E a dependência, a conexão que a gente tem dele. Exatamente. E, de repente, Jesus volta e diz assim, esperem, porque sobre vocês virá o Espírito Santo também. Então, são duas formas que o Espírito Santo, ele se... não seria a palavra manifesta, mas ele tem acesso a nós. Isso. Dentro de nós e sobre nós. Né? Que daí já fica para uma outra parte, que é os dons, né? Isso. Mas hoje falando dele dentro de nós. A ação dele, né? A ação dele dentro de nós. É transformadora. Transformador. Eu sempre gosto de comparar, assim, o poder do Espírito como algo fermentador. Aquilo vai fermentando dentro de você, borbulhando, sabe? Avivando. Exatamente essa palavra. Avivando. Não é uma água parada. Não. É uma água em movimento. Exato. Ele não para. Ele não para, sabe? E quanto mais a gente busca ele, mais ele revela. Mais essa atividade vai fermentando. Mais a verdade também vem à tona. Exatamente. Da nossa essência. Isso daquilo aí. que nós somos. Do que Cristo conquistou. Exato. De quem hoje é porque a gente vive a partir de Cristo. Nós vivemos a partir de Cristo. Antes, como tu falou, antes nós tínhamos que buscar o Espírito Santo através de jejum. Eu lembro. Nossa, eram campanhas e campanhas de jejum para atrair o Espírito Santo. Atrair o Espírito Santo. Porque vocês têm que se santificar, se humilhar, se diminuir para que o Espírito Santo venha sobre você. Só que o Espírito Santo, ele já estava dentro de mim e eu tinha conexão com ele sem saber. Exatamente. Já estava ali. Ele já estava dentro de mim. Mas eu, por falta da palavra,
porque quem revela o Espírito Santo é a palavra. Exatamente. É que a gente estava mais preocupado com nós mesmos, né? A gente queria estar no controle das coisas. Exatamente. A gente queria fazer para o nosso próprio esforço. Exato. Não, eu me esforcei para isso. Eu quero. É exatamente. do meu jeito. Então a gente deixava a ação, né? A gente deixava a ação de Cristo. A gente não sabia o que era depender. Não. Exatamente. A gente foi educado dessa forma. Isso. Então a gente precisava sempre fazer alguma coisa para ter algo de Deus. Exatamente. Era uma, como diz assim, uma vida que vivia de, vamos supor assim, de misérias de Deus, entende? Daí, é isso que a gente fala que vem os tampões, né? Tampão dos olhos, tu não consegue enxergar nada. Sim. Nos ouvidos, você não consegue escutar, ouvir mais nada. Isso, né? É a lei, né, mano? Exatamente, porque assim, ó, como você falou, ele está dentro de nós. Ele já estava dentro de nós. Exatamente. Só porque que enquanto não vinha o estalo... Não. A palavra, quem revela é a palavra. Por isso que eu digo assim, eu fui num culto e fulano de tal falou assim, assim, assado. Tá, hoje eu tenho muito temor. Tá, mas onde é que está isso na palavra? Isso mesmo. Está escrito na palavra? Porque quem vai revelar a verdade é a palavra. Sem a palavra... Aí eu posso falar para você, Guilherme, o Espírito Santo assim, 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 e você vai acreditar. É isso. E era assim que nós éramos levados de doutrinas em doutrinas. Exatamente. Qualquer vento sempre que soprava. Limitados, né, Lu? Sim. Tu dava, né, tu fazia... Né, aquele sábado, né, meu Deus, pulava, gritava, assim, né, era uma overdose né, de Espírito Santo. Isso, passava, né, aquele final de semana, beleza, ela chegava segunda-feira. Meu Deus, aí era pancada. Cadê o Espírito Santo? É bem isso mesmo. Então, onde é que está aquela unção? Isso, bem isso mesmo. Tô aqui esfarelando, cadê? Uhum. E na verdade, não, na graça é diferente. Na palavra é diferente. Isso mesmo. A palavra revela que Ele está conosco 24 horas, você dormindo, você acordado. Ele está revelando quem você é, aquilo que Cristo conquistou. E trazendo à tona. Trazendo a realidade da verdade. Isso. Trazendo a verdade. Só que assim, você aceitou Jesus? Amém. Talvez você nunca teve um contato com Ele. Então, a partir de agora, você precisa conversar com Ele. Ele é uma pessoa. Isso. E essa intimidade vai te fazer viver momentos extraordinários do amor do Pai, da revelação. Porque, cara, quem revelou realmente o amor foi o Espírito Santo. Para a minha vida, foi o Espírito Santo. Porque eu poderia ler, mas aquilo não... É porque assim, né, Lu? Passava desapercebido. Ele é o start, né? Ele é aquele let's go. Ele é aquele vamos. Sabe? Isso, vai, é isso mais aí. Um pouquinho, mas por um isso pouquinho que você está pegando, né? Exato, por isso que a gente se enchia da palavra. Era como se fosse um negócio que enchia aqui e vazava lá. Exato. Então, se você já aceitou Cristo, e às vezes lê a Bíblia e não entende, peça para aquele que entende, que é o Espírito Santo. Ele entende a palavra. Ele tem autoridade, autonomia para revelar para a gente a verdade. Exatamente. Assim como a gente comentou no começo, ele é a direção, o guia. Ele é o guia. Né? Você tem que confiar confiar nas mãos dele. Olha, o Espírito Santo está aqui, ó. Aqui, que eu faço? Me direciona nas minhas decisões, nas minhas atitudes, né? Isso vale para você aí de casa. Eu preciso, né, tomar uma decisão. Sim. Né? É nessas horas. Ele é o cara. Ele é o mais indicado. Preparado para esse momento. Ele é o único indicado, né? Na verdade. Recebeu uma notícia. O que eu vou fazer com aquela notícia? Preciso filtrar aquela notícia. Quem vai filtrar isso dentro de você é o Espírito Santo. Né? Sabe quando você recebe aquela notícia? Poxa, eu estou com um problema muito grave de saúde. Quem não vai permitir que você enlouqueça com isso vai ser o Espírito Santo. Sim. Eu estou com um problema financeiro. Quem não vai fazer que você enlouqueça vai ser o Espírito Santo, porque ele vai te dizer, escuta,
Quem já fez tudo isso, já fez. Já veio e já fez. Ele vai te dizer, você está com problema de saúde? Ah, mas pelas pisaduras de Cristo você é sarado. Exato. Ele vai te trazer na palavra. Exatamente. Né? Essa é a pegada. Porque o que a gente está trazendo aqui, que não é uma coisa que foi inventada. Não. Não é algo que a gente conversou uma hora antes. Não. Não. Ou a gente vai falar aí. Não. É baseado em palavra. Bíblia. Ele vai te trazer à tona a palavra. Sabe? Por isso que a gente não surta. Por isso que a gente não se desconecta. Porque tem o Espírito Santo. Exato. E ele é muito importante na minha vida. Eu não posso ficar sem ele. Exatamente. Eu não posso ficar. Em qualquer decisão, eu estou Espírito Santo. E daí? Agora eu vou para a direita ou para a esquerda? Os sonhos, né, Lu? Os sonhos. Quem aflora o teu sonho é o Espírito Santo. Sim. Porque ele sabe que Cristo já veio e cumpriu. Sim. Quem coloca isso dentro de ti Sim. é Ele. É ele. E como é importante quando a gente é a Nossa, resposta desse Espírito, né? exatamente. Como é importante, que eu já me deparei por várias situações onde que a pessoa fala, nossa, mas como que você sabia disso? Uhum. Eu estava precisando disso. Como você sabia? Eu disse, não, o Espírito Santo falou para mim. Ah, mas também tem que tomar cuidado, né? Discernimento, né? Tem que tomar cuidado, porque esse negócio que o Espírito Santo falou, uau. Tem que ter muito discernimento. Uau. Deus me disse, Isso. o Espírito Santo falou, mano, pode ser uma cilada grande. Claro que pode, porque assim, né? Ainda, né, há esse combate da carne, né? Sim. Então, muitas vezes, ali a sua carne falando e você pensa que é o Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Por isso que você precisa ler palavra. A Bíblia é a referência. A Né? Bíblia é a base. E assim, ó, hoje não é mais desculpa. Hoje a gente tem no próprio celular, gente. Sim. Hoje, qualquer celular que acessa a internet, qualquer aparelho que acessa a internet, você consegue acessar a palavra, né? Hoje não precisa andar mais com a Bíblia física, Não. digamos assim. Ah, eu não tenho uma Bíblia física para mim ler. Você hoje consegue, versículo do dia. Sim. Bota lá, versículo do dia. E você vai começar a meditar naquele versículo. Não, detalhe, tá? É tão prático que hoje eu fui pesquisar sobre o Vale de Ossos Secos, eu digitei lá só Vale de Ossos Secos. Já aparece as referências, tudo o versículo, listado. tudo como foi. Eu Tudo disse, listadinho. Uau. Exato. Por Eu isso não tenho que ler a Bíblia inteira para descobrir qual que era o lugar que estava. Exatamente. Por isso que não há mais desculpas Não, hoje, não, né? não. Isso, nesse ponto, a tecnologia ela veio muito forte ao favor da Adicionar. gente. Adicionar, porque hoje você não tem mais desculpa. Não. Hoje, né, se você for, né, chegar a sua senha hoje, se você for chamado, você não vai ter mais desculpa. De dizer, eu não sabia, eu não tinha acesso. Hoje você tem acesso, Não. né? Não. E além de tudo, o acesso 24 horas, né, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Assim Exatamente. como tu falou, a carne milita contra o Espírito 24 horas. Assim, sobressai o Espírito 24 horas. Não é a carne que vai vencer, é o Espírito que vence. Porque ele te convence desse amor, ele te revela esse amor que sobressai a carne. Exatamente. Uma vez a gente já falou até aqui, como que você não vai pecar? O que te impede de pecar? A revelação do amor de Cristo. Bem, isso mesmo. E quem revela esse amor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, olha quão grande é a atividade, né? Nossa, Do Espírito quem Santo. limita ele é nós. Exato. Tudo é nós, né? Nessa parte de limitação, Quem abre e fecha a porta é o próprio nós. ser humano é o que faz isso. livre-arbítrio. Bem, É o isso aí. livre-arbítrio que limita o Espírito de Deus agir dentro de nós. Exatamente. Não é você, ninguém tem esse poder. Exatamente. A escolha é nossa. E vale a pena escolher, Vale, com certeza. buscar muito essa orientação. Vale a Muito pena a pena. buscar ele. Vale a pena. Porque ele tem tudo, todas as dúvidas já estão sendo reveladas através dele. Exatamente. Todas as barreiras que você enfrenta no dia a dia, ele tem uma solução. É maravilhoso entender todo esse processo, né? Essa vida em nós, esse sopro de vida em nós, né? A gente vai falar, né? No próximo, quem sabe, sobre os frutos, né? O fruto do Espírito. Então, é incrível saber, né, dessa atividade, entender cada processo, né? Entender cada função,
em específico, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Gente, entender, conhecer, se aprofundar, né? Buscar essa intimidade. Buscar essa intimidade, verdade. Ter essa conexão com Ele, né? Exatamente. Ter essa comunhão com Ele. Exatamente. Ele está conosco. A palavra diz que é o Espírito de Cristo. O próprio Espírito de Cristo habita dentro de nós. Bem, isso mesmo. Por Então, isso... assim, é muito poder. É uma transformação. Por que a gente precisa passar pela transformação? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma nova identidade. Exatamente. E essa nova identidade, ela só pode ser revelada com Ele. É verdade. Nenhum ser humano teve o conhecimento dessa nova identidade sozinho. Ele não pode, eu não posso sozinha, de repente, dar um estalo na minha cabeça. Não, fui eu que descobri a nova identidade. Sim. Não existe. É o Espírito de Deus que revela a tua e a minha nova identidade. É verdade. Nós somos novas criaturas. Bem, isso mesmo. Né? Como é incrível conhecer, né? Como passar do tempo, né? Porque hoje a gente deu dicas para vocês. A gente falou muita coisa, momentos, né? Momentos que o Espírito Santo, em específico, entra em ação. Só que quanto mais você lê, né, quanto mais você buscar na palavra, mais você vai ver as atividades, mais vocês vão conhecer. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade. Você precisa conhecer. Né? E ele veio revelar Cristo. E Cristo é a verdade. Exatamente. Então você precisa conhecer. Por isso que o tema da mensagem é conhecendo o Espírito Santo, né? Porque conhecendo dá sentido de não parar. Né? Você sempre vai estar conhecendo, buscando. Sempre você vai estar tendo novas experiências. É através das experiências, muitas vezes, que a gente descobre mais funções do Espírito Santo. Nossa, são 3 anos que eu conheço a graça e... Olha quanta coisa... Meu Deus. Nossa, é muita novidade. Isso. E fora isso, as coisas que vão vir ainda. Nossa, é só um pedacinho. Exatamente. Por isso que a gente fala que ele traz à tona, né? Ele traz. Tudo isso ali. Nada fica oculto a ele. É verdade. A verdade não fica oculta. Exatamente. E ele também, só para fechar, assim, que o nosso tempo também já deve estar acabando, né, mano? Ele não veio para apontar pecado, tá? Isso. Isso é muito importante falar. Bem, isso mesmo. Ele não veio para apontar... Para jogar na cara... Nossa, se a religião bate assim, ó, direto. Porque verdade. O Espírito Santo veio para te convencer do pecado. Meu Deus. Exatamente. Isso é muito perigoso. Uhum. Ele veio para convencer o mundo do pecado. Exatamente. O mundo é aquele que está lá fora, que não conheceu Jesus ainda. Exato. Então, depois que você aceitou Jesus e você está aqui, que você é a igreja, que você é a nova identidade, ele veio para te revelar quem você é. E a partir desse momento você tem uma nova vida. Então, ele não vai mais te apontar, você tem esse. Você não vive mais em cima do pecado, mas em cima daquilo que Cristo conquistou por nós. E tem uma comparação bem legal nessa questão, Lu. Imagine você, mãe, né? Você está com o seu bebezinho, e a gente sabe que bebê vive fazendo cocô, né? Vive. Isso quando não é, né, irmãos... Aquele, né, que você abre e tem aquele presente, né? Mas você não fica esfregando aquele cocô na cara do bebê, dizendo, olha, você tem que parar. Limpa. Né? Você tem que parar de fazer esse cocô. Não. Você vai explicando com o passar do crescimento dele, olha, você tem lugar certo para fazer esse cocô, né? Uhum. Você não fica jogando na cara do teu filho, né? Não, o papel dele não é esse. Então a gente fala muitas vezes que o Espírito Santo ele não joga na sua cara o pecado. Ele vai ensinar você que isso ali não é certo. Não. Mas ele não vai jogar na sua cara. Ele não vai esfregar o pecado na sua cara. Muito pelo contrário, ele vai dizer, filho, você é amado. Exatamente. Você já é perdoado. Exatamente. Você já é perdoado. Ele não vai dizer assim, agora você pecou. Isso aí. Agora você vai pagar um alto preço? Não. A sua penitência, né? Não, é o contrário. Ele vai dizer assim, filho, você já é perdoado. Exatamente. Não viva mais em cima desse pecado, naquilo que Cristo conquistou. Essa é a tua nova vida. E ele está o tempo todo ali. Mas daí você vai ouvir quem? Você tem o livre
arbítrio ainda continua nas nossas mãos. Daí é a sua atitude de fazer ou não fazer. Exatamente. Né? É incrível. Gente, fique ligado no nosso próximo painel, que a gente vai continuar falando do Espírito Santo. Tem muita coisa para a gente falar. A gente vai falar das funções, né, dos frutos do Espírito Santo. Então, se eu fosse você, eu não perderia na próxima terça-feira. Né? A gente vai se encontrar aqui de novo. A gente vai ter um outro bate-papo com essa mesma temática, com essa mesma pegada. Espírito Santo, né? Tem muito para falar dele. Né? A gente agradece demais a presença de vocês aqui nessa noite, nessa terça-feira, né? Que você tenha uma semana, um resto de semana abençoada, e fique então com o nosso próximo painel na próxima terça-feira. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.